Então vamos ao nosso segundo tópico. Primeiro tópico, a visão panorâmica do livro, onde nós vimos informações básicas, Isaías em uma sentença e a divisão do livro. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre quem foi então o profeta Isaías. E eu quero começar dizendo que o profeta Isaías, ele foi um teólogo, né? Teodeus e logia, né? Estudo sobre Deus. Ele era um teólogo, ele era alguém que conhecia sobre Deus, estudava sobre Deus, né? Ele era um teólogo, como também fica claro no seu texto que ele era um pregador, mas a Bíblia também o descreve como um historiador e cronista, né? Quando nós vamos para o texto de 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 22, nós vamos ler o seguinte lá: quanto aos demais atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Então aqui nós temos uma descrição de que ele foi um cronista, um historiador, né? Mas também Isaías, ele foi um reformador, né? Um reformador de sua época, um estadista, um poeta, né? Isaías também, ele era um príncipe, né? Ele era primo do rei Uzias. E isso segundo o Talmud, né? O Talmud é uma coletânea de discussões rabínicas, né? E aí você vai ver que o texto diz que o pai de Isaías, Amós, era irmão do rei Amazias de Judá, né? Então, trazendo que ele era então primo do rei Uzias, né? Isaías também, ele foi um patriota, né? Um patriota da nação, né? Ele foi considerado um patriota. E também uma observação quando nós estudamos a vida do profeta Isaías é que ele foi um mártir, né? Ele foi cerrado ao meio, né, por ordem do rei Manassés, isso segundo a tradição judaica. E no Novo Testamento alguns atribuem essa compreensão a partir do texto de Hebreus 11:37, que é o questionamento se estava ali falando do profeta Isaías ou não, ou se ali não faz referência ao profeta Isaías, né? Alguns que defendem que o texto de Hebreus 11:37 está fazendo referência ao profeta Isaías, os defensores, Justino, como também Orígenes, né? E o texto que faz referência, o texto de Hebreus, né, capítulo 11, versículo 37, diz o seguinte: foram apedrejados e provados, cerrado ao meio. Então aqui acredita que se está fazendo referência ao profeta Isaías. Essa situação ela é registrada também em um livro apócrifo, né, que é conhecido como a Seção de Isaías, né? E nesse texto você vai encontrar a seguinte descrição: e é por causa destas visões e destas profecias, Samael, Satanás, cortou com uma serra o profeta Isaías, filho de Amós. Então aqui nós temos a fonte, né? A fonte que traz que o profeta Isaías ele foi martirizado, né? Mais precisamente cerrado ao meio, como eu trouxe, fazendo referência que uma base bíblica indireta é o texto então de Hebreus, capítulo 11 e o verso 37.